Tá bom, vou começar, tá, galera? Então, hoje, eu e a Bá, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre analgesia sem analgésicos, então, tentar evitar o uso aí de medicação e tratar com o movimento, né? Então, e hoje a gente vai falar especificamente sobre o quadril. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa sente alguma dor no quadril. Eu já peguei alguns alunos bem fortes, que tinham uma estrutura, né, forte, muscularmente falando, e sentiam dor no ilipsoas. Quando agachava, sentia dor. Então tinha que agachar reduzido por um tempo, porque estava como se fosse inflamado, sabe? Então, não tem essa, sabe? Às vezes a pessoa fala, tô com dor no quadril, a pessoa já pensa logo em desgaste, e não necessariamente quer dizer, né? Pensa no pior, né? Já pensa que é no pior dos casos. E não, na verdade, a gente tem várias outras vertentes que a gente tem que se preocupar aí, né? Então, tem muitas estruturas, né, envolvidas nessa região, seja da virilha, seja a região posterior também do quadril, né? Eu brinco que tudo que faz, toda parte do nosso corpo que faz rotação é complicado. Sim, porque é complexo. É muito complexo, porque são muitas variáveis, né? Vamos dizer assim. Então, enquanto a galera vai entrando aí, essa foi só uma, né, para a gente entender um pouquinho do que vai ser essa aula de hoje. 2 recadinhos. Primeiro, é que abriram as vagas, né, para o curso Ginásticas na segunda-feira, e bastante gente já entrou. Já está até entrando na comunidade exclusiva para alunos, já está consumindo o curso até. E uma coisa importante é que hoje a gente liberou os boletos, né, e outras facilidades de pagamento também. Então a gente facilitou o pagamento de alguma forma, porque tinha muita gente que não trabalhava com cartão de crédito. Então tem muita gente que às vezes até trabalha com cartão de crédito, mas o limite é muito baixo, é só para uma emergência mesmo. E às vezes a pessoa não quer consumir, né, um valor do cartão de crédito, que usa o cartão de crédito exatamente só para eventuais, né, situações. Então a gente liberou pagamento por boleto e outras formas de pagamento para tentar realmente ajudar todo mundo, de certa forma, né, como a intenção é trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais profissionais estarem capacitados em se especializar em ginástica, enfim. Então a gente acabou abrindo, mas já tem bastante gente na turma. Então, né, como eu já falei, as vagas são limitadas. Então, se você tinha esse caso de já tinha desistido porque só era cartão, tenta dar uma procurada lá. Se não achou no seu e-mail, por exemplo, que a gente mandou, tá aqui me manda um direct aqui no Instagram que a gente resolve, tá bom? Beleza. Outro recado é que esse tipo de aula eu vim abordar aqui, né, com a Bá. Essa vai ser a última aula da nossa série, né? A Bá talvez venha algumas outras vezes aqui pra gente bater um papo também, que é importante. Mas eu notei muito, eu acho muito importante, eu me preocupo muito com isso, porque afinal de contas a gente quer primeiro que o aluno tenha uma articulação e musculatura saudável primeiro. Sim. A gente fala muito sobre ginástica e vocês me veem muito como ginástica. Então, se eu tô de cabeça para baixo, beleza, eu vou ficar acompanhando a live, e se não, não. Então, mas vale muito a pena a gente prestar atenção nisso, porque se meu aluno tiver dor articular ou né, alguma contratura, alguma coisa com lesão ou com algum tipo de dor, provavelmente ele não vai conseguir fazer movimento. Então, uma coisa leva a outra, sabe? Me preocupo muito com a saúde de forma geral dos meus alunos, né? E essas articulações acabam capacitando eles de fazer as coisas. E automaticamente acaba impactando no nosso trabalho também. Esse manejo, né, do aluno. Eu sinto muito que as pessoas têm receio de falar sobre isso. E eu até entendo, de certa forma, porque quando se fala de crossfit e lesão, as pessoas já ficam, mas já falam tanto sobre isso, vai falar sobre isso de novo? A gente tem que falar e a gente tem que martelar cada vez mais
de que o que vai trazer a saúde para o seu aluno é exatamente o movimento, e nunca ficar parado, né, como algumas profissões ou alguns profissionais aí falam, né? Então, hoje especificamente sobre quadril a gente vai falar, e aí falando de movimentos ginásticos, né, que é a minha área aí, os movimentos que acho que mais afetam, né, podem afetar o quadril, os exercícios de solo. Então, o pistol, né, por conta da flexão de quadril e extensão de quadril, e o box jump over por conta do impacto também, né? Então, são esses dois que a gente tem que prestar atenção. Então meu aluno que tem dor no quadril não pode fazer esse? Não, a gente vai tentar achar um mecanismo para ele conseguir fazer os movimentos, mesmo que de forma adaptada, né? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguém que entrou. Ana, Hélio, RX54, está sempre presente aí também. Grego, isso aí. Tudo bem, galera. Beleza, então são esses dois movimentos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção, focar lá, né? E também pensar que isso só vai acontecer se a gente não tomar os devidos cuidados, não adaptar para a pessoa, não, né, realmente olhar com cuidado para aquele ser humano, não para aquele número de pessoa, sim, né, Zé? Sim. Você falar, mais um com dor no quadril. Não, né? Vamos tomar cuidado. Esse mais um tem, né? Vamos investigar. Pode, né? Mais um com dor no quadril. Deve ser tal coisa, tá? Deve ser muito amplo. A gente tem que pesquisar para saber o que é. E esse olhar clínico para a gente, a cada aluno, o CrossFit ele é muito mais favorável para isso. A gente tem uma proximidade muito maior com o aluno do que na maioria das academias convencionais. Então, como aqui eu falo para profissionais de educação física de forma geral, às vezes você já é coach, já está inserido na área e acha que isso é automático. E sim, para a gente que já está inserido, ok, mas para profissionais que estão começando a ingressar nesse mundo agora, às vezes é difícil essa transição de entender que tinha 400 alunos para você cuidar e olhando lá meia boca, porque não tem como você atender, assistir excelente 400 alunos numa sala de musculação 6 horas da tarde, né? Então, para quem está vindo para esse universo, fica um pouco mais palpável, a gente tem uma proximidade muito maior com os alunos de forma geral, né? E também a educação do movimento. Sim, o aluno né, saber das limitações, se ele já vem com algum quadro, né, se já tem algum histórico de dor. Tem pessoas que às vezes trazem algumas alterações congênitas, né, do quadril. Isso Sim. Não é tão incomum, então é algo também da gente investigar, né? Já teve alguma lesão quando criança, ou lembra de ter usado, às vezes lembra de ter usado gesso em alguma região, né, em algum momento da vida, e a gente começa a investigar, né, o que pode acontecer. Muitas vezes vale a pena, né, ter algum médico parceiro, vamos investigar melhor esse quadril, faz um raio-x, ver como é que é essa cabeça do fêmur, enfim, né, porque às vezes é o que a Nath estava falando, pode ser algo muito simples, né, em relação a músculos, tendões e tal, mas se tem alguma alteração articular, talvez essa dor ela fique aí por mais tempo, né, persistindo, os movimentos de grande amplitude Sim. podem incomodar. Não necessariamente, eu lembro que uma das minhas primeiras personagens, ela tinha não necessariamente um problema no quadril, ela tinha escoliose bem acentuada mesmo, assim, era muito nitidamente, sem olhar muito clínico, você já conseguia perceber. E quando eu já comentava com isso, né, porque por conta da escoliose, ela acabava agachando também, né, compensando. E aí eu corrigia ela nos odds e tal, e aí ela falou, Nath, eu quero fazer personal. Beleza, comecei a dar personal pra ela, eu falei, tá. Aí o personal dela era pra hipertrofia, né? Eu falei, tá bom, antes da gente pensar em tudo isso, a gente vai corrigir sua postura. E aí ela falou, mas como assim? Aí eu falei, nenhum outro médico, ela já tinha feito personal com outras pessoas, sempre fez atividade física, já tinha feito quiro, já tinha feito vários, RPG, enfim. Mas RPG não, desculpa, Pilates, beleza. Eu falei, nunca ninguém te falou da sua escoliose? Ela falou, não, nunca ninguém me falou. Aí eu peguei e falei, fui lá, tirei foto dela e mostrei pra ela. Falei, ela, nossa, Nath, eu nunca tinha percebido quanto era.
Porque eu fiz, né, com aquelas linhas que a gente faz, as fotos com as linhas, facilita muito, né? E aí ela falou, nossa, então assim, um olhar clínico que tá bom, não era especificamente pro quadril, mas bem provável que essa escoliose dela ia acabar trazendo alguma lesão lá pro quadril dela. Por quê? Tá compensando o agachamento, então naturalmente vai usar mais um lado do que o quadril. Então, isso daí vai acontecer direto, né? Então, às vezes a gente tem que olhar muito, eu falo muito disso, né? Para uma articulação para cima, uma para baixo, porque às vezes nem sempre o problema tá no quadril. Viu achado, né? O que é mais... Às vezes o que é mais visível, mas aí a gente vai mudando um pouco esse olhar, né? Sim. Com o passar do tempo. Porque eu falei, você sente dor no quadril? Não. O que ela sentia dor era no ombro, mas você concorda? Também, mesma coisa, a gente faz muito levantamento lá para cima da cabeça. Se um lado dela é mais baixo do que o outro, naturalmente um lado faz mais força, né? Então é isso que a gente tem que pensar aí. Tem gente com uma perna menor do que a outra. Sim. Normalmente, diferenças assim, acima de 1 centímetro, a gente já começa até assim, indicar palmilha, né? Entrar com algum ajuste aí que for necessário. Até 1 centímetro a gente considera normal, as pessoas normalmente têm, né? Mas dependendo da diferença, interfere muito. Normal, né? Compensação de força. Então, como que a gente pode prevenir essas dores dos nossos alunos? Então, antes que a dor comece, porque isso, muita gente da nossa profissão trabalha dessa forma, trabalha apagando incêndio, né? Espera doer para depois fazer alguma coisa, aí talvez seja tarde demais. Então, como prevenir, né? Então, a gente pode... teve um treino com muito agachamento, muito lunge, muito salto na caixa, muito pistol. O que a gente pode fazer? Fazer uma compensação disso. Então, através de uma liberação miofascial, né, que vai causar um relaxamento, né? Sim, uma recuperação, né? Muitas vezes a dor no quadril está relacionada com tendinopatias também, né? De glúteo máximo, glúteo médio. Então, sempre vale muito a pena a gente usar a liberação como um aliado, né? Elipsoas, né? No caso desses meus alunos, que eles começaram a sentir dor no elipsoas. E aí, beleza, vamos prestar atenção aí, porque às vezes deu uma beliscadinha em algum movimento e aí fica, enquanto não trata, né? Normal. E aí, o trabalho de mobilidade dinâmica antes do treino, né? Então, se é na sala de musculação lá, fazer antes do crossfit também, enfim, antes de qualquer atividade, fazer uma mobilidade ativa, né? Assim, então, uma mobilidade dinâmica. Então, a gente pode fazer pensando nas rotações, flexão, extensão, abdução, adução. Todos os movimentos são muito importantes, né? Pra gente tentar... E as pessoas têm, normalmente, muita dificuldade de mobilidade, né, no quadril. No que a gente faz hoje em dia, de só sentar e levantar, senta no máximo até 90 graus, enfim, a mobilidade acaba ficando um pouco perdida, né? Principalmente para flexão, onde a gente não usa, né, agachamento profundo no dia a dia, então começa a usar um pouco mais, a explorar um pouco mais esses movimentos aqui dentro do treino, e aí as pessoas vão mostrando uma certa dificuldade. Né? Por isso que é importante trabalhar. Então, a liberação, a ativação muscular e fugir do mesmo, como eu sempre falo. Às vezes a pessoa fala, beleza, a Nath falou de ativação muscular, eu vou falar para o meu aluno fazer lunge. Lunge a gente já faz, entendeu? Agachamento, front, back, a gente já faz muito disso, né? Então, fugir do mesmo. Então, pensar em trabalhar flexores de quadril, que é uma coisa que ninguém olha para ele quase, né? Olha o tanto, lembra, a gente fala sempre de compensação de força. Olha o tanto de agachamento que a gente faz. Então, o quanto a gente ativa a parte posterior do nosso corpo, né, do nosso membro inferior, e quanto a gente pensa na parte da frente, né, tipo, na parte anterior. Pouquíssimos. Então, é esse desequilíbrio que talvez dê essa dor aí. Sim. Então, pensa, muito forte aqui, muito fraco aqui, vai começar a puxá-la para trás mesmo. Deslocamentos laterais, isometria, que a gente faz muito pouco, força isométrica, força excêntrica, que no CrossFit a gente usa pouco, né? Não usa tanto quanto em outras coisas, e é tão importante quanto. A gente, no meio de um odd, não pode trabalhar isso, né? Pelo tanto de movimento e pela intensidade. Mas, como acessório, sempre,
né? Então a gente tenta fugir do mesmo que a gente já faz. E mobilidade estática depois do treino, né? Então as mobilidades estáticas que vão ser muito bem-vindas. Né? Para relaxar, para prevenir, isso tudo é para prevenção. A gente está falando de prevenção, não só depois que está machucado, prestar atenção nisso. Sim. Né? Eu acho que dá para muitas vezes pegar esse raciocínio, né? Você vai pensando no músculo, o tendão, a articulação, né? Porque assim, muitas vezes você começa a trabalhar e começa a ver que o aluno tem aquela dor, às vezes a gente já pensa direto na articulação, mas muitas vezes vamos voltar um pouco, começa a trabalhar a parte muscular, né? Que é o que a gente está mostrando aqui de exemplos. Beleza, então a gente falou né, citou as importâncias de prevenção e agora a gente vai falar como fazer elas. Então, a gente falou de liberação, mobilidade ativa, né, mobilidade dinâmica, a gente falou sobre mobilidade estática e também falou sobre fortalecimento, né, ativação. Então, vamos falar sobre liberação. Como que a gente pode fazer a liberação desse quadril aí? Então, do glúteo médio, né, por exemplo, que ele é muito usado, foi o que a gente falou. Nath, como que a gente pode fazer a liberação aí desse glúteo médio? Vai, passo para você. Bem gostosinha. Nossa, maravilhosa. Dá pra fazer tanto com a bolinha como com o rolo, né? Tem que ver o que vai ser mais confortável. Tem pessoas que às vezes com a bolinha sentem uma dor terrível. Tem pontos que eles são pontos gatilhos, sim, né? Assim, que eles a gente abusa muito deles, então depois eles também dão troco na hora de usar a bolinha. Então, um dos pontos que eu gosto bastante de usar com o meu aluno, se tiver algum outro, pode falar, Bá, com a perna cruzada, né? E a gente coloca lá, que eu brinco com eles, onde está a injeção. Onde está a injeção, lá em cima. Então, daqui, cruza a perna e coloca lá onde você toma a injeção. Fica um tempinho parado, faz um pouquinho dinâmico. Aí eu peço para eles fazerem de 2 a 4 vezes, depende muito como tá, de 1 minuto a 1 minuto e meio. Tá? Então, eu gosto de usar bastante esse e bastante também eu falo para eles na bananinha da bunda, né? Que é a parte posterior próximo lá. Do isquio, né? Próximo do isquio, exatamente para a gente pensar que se o aluno tem alguma dor de ciático, algo do tipo, na hora que ele coloca, ele já sente como se fosse um choque na parte posterior da perna. Então, tá vendo? Com uma coisa simples, uma bolinha e o lugar certo e uma instrução certa, você já pode identificar alguma coisa. Que às vezes o aluno nem sabe, ele ainda nem chegou a ter crise de dor no ciático ou algo do tipo. Né? Então, e também que pode ser confundido. Esqueci agora, Bá. Tem ciático inflamado e tem outra patologia que falam bastante sobre... Mas em relação à parte posterior? Porque pode ter crise também de nervo femoral, né? Que nervo femoral, mas tem... a síndrome do piriforme? Isso, síndrome do piriforme. Ela é mais assim, ela é posterior, mas confunde bastante. Porque assim, de qualquer jeito o piriforme tá em contratura, ele começa a pinçar o nervo isquiático, né? E aí você vai sentindo pro membro todo. É um pouco difícil de diagnosticar, né? Muitas vezes com palpação, você começa até porque, não sei se vocês já sentiram ou se algum aluno já reclamou, tal, eles não sabem muito diferenciar aonde é a dor, né? Porque como é sistema nervoso, então é difícil, às vezes espalha, às vezes ele acha que é aqui, aí você fala, aí você começa a colocar a bolinha aqui ou apertar aqui, ele fala, não é aí, entendeu? Então, esses pontinhos são importantes aí a gente pensar de forma geral, né? Assim como uma tendinite de glúteo também. Sim. Dá pra confundir, às vezes a pessoa tem um ponto mais específico de dor, né? Mas a liberação nesse sentido ajuda muito, né? Eu às vezes faço também com um rolinho, sentado de lado. Então, deixando o rolinho aqui embaixo, já pega um pouco mais de trato, iliotibial também, vale a pena. Você falou da tendinite de glúteo, né? Para quem não sabe, eu montava a cavalo antes, né? E é uma lesão bem comum no meio do hipismo, porque a gente faz muito movimento repetitivo, né? Então,
de extensão, né? Faz de extensão, então nem sempre a célula está adequada para você, enfim, então é por isso que é tão importante a gente pensar nisso. Então, às vezes, você nem sabe, mas seu aluno monta e você fala, vai achar que é do CrossFit. Não é, às vezes é de fora. Também com a barra, então, posterior, com a barra ou com o rolinho, né? Posterior e na parte anterior, mesma coisa, de 2 a 4 séries aí, de 1 minuto a 1 minuto e meio, que eu gosto de passar bastante para os meus alunos, que é uma coisa que eles podem fazer depois do treino, que é super simples, que eles vão demorar aí cerca de 5 a 10 minutos e vai resolver, às vezes, o problema deles, né? Então, é importante a gente pensar aí de forma geral. Beleza. Então, trabalho de mobilidade ativa, como que a gente pode fazer? Então, tem coisas bem simples, né? E tem que são bem normais pra gente, mas às vezes o aluno não tem noção de que é esse tipo de estímulo que ele precisa. Então, estão me vendo aqui? Então, a gente pode fazer a borboleta, né? O butterfly dinâmico, então, básico lá, sola com sola, e projetar lá os joelhos para baixo. É simples e tem gente que tem muita dificuldade. Não, tem aluno que é assim, ó, você vai fazer, ele vai estar aqui, ó. Você vai falar, pode descer a perna, já desceu. É o máximo que desce, né? E às vezes se tem muita dificuldade, às vezes, de manter a postura lá do quadril, lombar, vale a pena usar, pode ser até uma anilha, né, para ele sentar em cima e ficar um pouco mais alto. Vai ficar um pouco mais fácil. Pra não ficar tão encurtadão lá, né, tão retraído lá na posição. Fica um pouco mais fácil, né? Sim, com certeza. O que eu gosto de usar bastante também é o frog, pensando em projetar o quadril para trás. Então, vai lá na frente e volta. Sem deixar ele arredondar muito. Falar para ele o máximo que ele conseguir sem... Mantendo neutro, né? Isso. Sem perder a postura lá das costas. Por quê? Quando ele perde a postura das costas, ele está roubando o movimento, roubando a mobilidade. E aí, quando ele estiver com a carga, agachando, provavelmente ele também vai fazer a mesma coisa. Leg swing, que é chute com a perna, pode fazer com apoio, sem apoio, tanto lá para trás quanto lá na frente, para alongar, também elipsoas. E Scorpion. O Scorpion reverse, deitado lá de barriga para cima, trazer a perna e tentar... Isso é uma delícia, né? Jogar a perna lá na mão, né? Então, tem aluno que vai ter muita facilidade para fazer esse movimento e tem aluno que só estender a perna já vai gritar porque o posterior vai estar lá chorando, né? Então, prestar atenção dessa forma. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Acho que o Grego... Acho que só voltando um pouquinho da liberação, Nath, em relação a elipsoas, às vezes o pessoal pensa bastante no elipsoas na frente, né? Sim. Aí a gente precisa lembrar que ele começa lá atrás. Lá atrás. Em L4. Então, às vezes vale a pena pegar também o rolinho, fazer a liberação lá na lombar, para dar uma ajudada. Uma ajuda. O Grego perguntou, é bom fazer liberação sempre antes dos treinos ou depois também? Acho que a gente falou disso na primeira vez, né? Não sei se foi na primeira live que a gente comentou. Foi uma das primeiras. Acho que vai muito da pressão e do tempo que você fica, né? Porque se você ficar lá por bastante tempo, você vai relaxar pra caramba o músculo. É a mesma coisa que a gente comenta de alongamento dinâmico e alongamento estático, né? Então, você buscar esse relaxamento muito grande do músculo, talvez não seja uma boa para fazer antes. Mas depois, com certeza. O que eu falo bastante para os meus alunos é assim, vamos supor, eles já chegam, vamos supor, fizeram um treino pesado ontem no CrossFit, tá? Já chegam com dor. Eles já chegam com o posterior, não aquele travado, mas assim, chegam com aquele posterior que, sabe quando a pessoa, dependendo do movimento, né? Vai descer a escada daquela sentida no posterior, enfim. Aí eu falo para passar 1, 2 vezes, de 1 minutinho no máximo, só para tirar um pouco daquela tensão.
mas não a ponto de relaxar a musculatura, sabe? É isso que a gente tem que... Não tem problema passar antes e depois, eu acho que é só como, Sim, né? com certeza. Como a gente... Quanto tempo vai ficar ali, né? E que situação que é também. Cuidado, porque às vezes, aluno, a gente fala assim, ó, fazer liberação é bom. Vira regra. Pronto, o aluno vai dormir com o rolinho, entendeu? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Às vezes a gente fala, faz liberação, aí ele vai chegar no box, ele vai ficar 40 minutos fazendo liberação. Vai liberar o corpo inteiro. Entendeu? Então assim... Tem que saber exatamente o momento, né? O remédio e o veneno é a dosagem, né, que conta. Então, tem que tomar cuidado com isso. Beleza, e fortalecimentos, né, ativações, enfim. A gente pode fazer deslocamento lateral, eu gosto bastante de fazer com os alunos. Que eu faço com elástico grande mesmo, porque a maioria dos boxes já tem, né? Mas se tiver aquele elástico menorzinho para colocar, também pode ser, com o TheraBand, né? Então, eu faço dessa forma, afasto mais ou menos na linha do quadril, e eu coloco o cotovelo lá para cima, e falo para ele manter uma postura, travando o abdômen e sem jogar o tronco para frente. Então, isso também já ajuda, até no LPO, por exemplo, para as puxadas, enfim, manter a posição. Então, daqui, cotovelo lá para cima, e não pode juntar a perna, tá? Então, o mínimo é a distância entre os ombros. Beleza? Então, eu falo normalmente para eles fazerem 3 séries de 5 metros para um lado, 5 metros para o outro. Eles terminam, eles falam, beleza, Nath. Termina os 5 metros, ai, Nath, tá doendo muito. Faz toda cãibra, né? Normal, né? É isso aí mesmo, que é muito isolado e é uma musculatura que a gente não trabalha tão isolado assim, né? Sim. Elevação pélvica, então pode ser unilateral, eu gosto de fazer bastante unilateral exatamente pelo lance do quadril e ter muito esse lance de compensação. Então, a liberação aqui, a ativação aqui. Dá pra sentir bastante, né? Esse. É legal o aluno ter consciência dessa contração do glúteo, porque às vezes começa a subir lá pela lombar. Só pela lombar, exatamente. E aí a pessoa fala, nossa, não tô sentindo nada. Ou às vezes sente só posterior, não sente o glúteo cansar tanto. Ou deixa a perna muito longe, né? A perna que tá flexionada, deixa a perna lá na frente. Vai sentir só posterior mesmo, não vai sentir quase glúteo, porque né, não a gente tava falando da outra vez, né? Tem gente que não tem essa percepção da contração do glúteo, né? O que é. É aquilo que a gente falou, fazer o aluno entender, ter consciência do corpo dele, né? Se ele sabe contrair o glúteo aqui, quando você pedir para ele contrair o glúteo durante um movimento ginástico, ele vai saber o que você está falando. Exato. E como eu falei de isometria também, o sit wall, certo? Então, é a cadeirinha lá na parede, não sei se vai dar para fazer, porque eu acho que está preso demais, mas eu vou fazer aqui, ó. Então, a cadeirinha, só que... Opa, não está dando para ver. Sustenta. Só segura ali atrás. Segura. Né? Então, aqui, ó, fazer a cadeirinha sustentando lá. Porque a gente trabalha pouco isometria, né? Então, fazendo senão a gente se enrola. É legal a gente trabalhar essa cadeirinha aí por ser isométrico, né? Então, vai trabalhar de uma forma, a musculatura de uma forma que ela não está acostumada. Então, é aquilo lá que eu falei de fugir do mesmo. E mobilidades estáticas depois. Hip box para mim tinha que ser o exercício mais utilizado na vida. Eu acho que tinha que ser para ser coach você tinha que passar esse exercício. Que eu particularmente acho muito bom, né? Um exercício que é uma mobilidade muito boa e que dá para você ver. Ó, eu vou fazer né, a perna direita e a perna esquerda para vocês verem a diferença que é da minha perna direita para minha perna esquerda, tá? De mobilidade. Vamos lá. Deixa eu ver se vai dar para ver meu joelho aí. Vou fazer de costas, acho melhor. Acho que sim. Tá aqui, ó. Perna direita. Para ver a altura, né? Dá para ver, sim. Dá? Encostei, né, o joelho de baixo. Ó a perna esquerda.
Percebe a diferença que dá de um lado para o outro? Por quê? Eu já tive lesão no joelho, muita lesão no joelho, então eu acabo compensando a força para o outro lado. E nisso, naturalmente, eu forço mais um lado do meu quadril do que o outro, né? Então, a gente não vai percebendo e no dia a dia, a hora que a gente pede para o aluno fazer, o aluno, ele percebe, ele fala, nossa, Nath, mas é muita diferença de um do outro, né? Então, é por isso que é muito importante, eu gosto bastante desse. Puxar a perna com elástico, esse é bem simples, também né? Simples, né? Mas excelente. O land wall, que é para a parte posterior aí, né? Posterior não, anterior. Que a gente pode fazer ou na parede ou aqui na caixa. Coloco o pé lá em cima da caixa. Joelho lá no chão. Quanto mais próximo o joelho lá da parede ou da caixa, melhor. E quanto mais próximo o seu quadril do seu tornozelo, melhor. Opa, foi Márcia. Aí. Uma mulher elástica. Tá, então. E tem gente que você vai ver a perna aqui, ó, e a pessoa não tá sentindo dor nenhuma, beleza. Mas é importante alongar aí. E o frog, que é aquele que eu já fiz, só que sem ser dinâmico, né? Só o estático. Então, a gente fez essa série de acho que foram 8 ou 9, né? Acho que 8. 8? 8, é. Acho que foram 8 quarta-feiras, né, que a gente fez, que a gente falou sobre esse tema. Na quarta-feira que vem a Baja não vai estar aqui comigo, vou falar sobre outro tema de ginástica, mas é porque a gente realmente achou muito importante, independente, né, das pessoas aderirem muito a esse tema ou não. Por quê? Porque é importante, então não importa, né? Assim, não é falar só o que as pessoas querem ouvir, né? A gente tem que falar também o que é necessário todo mundo saber. E aí eu fico feliz quando eu vejo gente do começo até o final aí assistindo, porque realmente é esse tipo de profissional que eu quero próximo e que vale a pena fazer esse tipo de tema, né? Acho que saber trabalhar com as dificuldades diversas, né? Diversas, alunos, né? É isso que às vezes as pessoas se confundem. A Nath é especialista em ginástica, ela só pode falar sobre isso, só sabe falar sobre isso. Não, isso não me torna uma profissional melhor se eu trancar a minha cabeça. Pelo contrário, quanto mais eu expandir minha cabeça, quanto mais eu pesquisar sobre temas de fora até da minha área, que é minha área, vamos dizer assim, de domínio, tá bom, eu escolhi me especializar nisso para trabalhar nisso. Só que se chegar um aluno com uma dor e eu não souber fazer uma liberação nele, exato. Eu estou sendo a melhor coach, a coach com mais reconhecimento, vai ser mais reconhecida, tanto financeiramente quanto não? Acho que não, né? Porque se eu não conseguir cuidar do meu aluno, que é a minha prioridade principal, então eu não estou cumprindo com as minhas obrigações aí, certo? Então a gente tem que pensar fora da caixa mesmo, tem que abordar outros temas e não só trancar a cabeça para falar sobre um tema só. Eu acho que aproveitar também a confiança que o aluno tem, né, nos coaches, né, de estar sempre ali junto, no dia a dia. Eu acho que eles se abrem bastante, né, para vocês que estão diariamente ali nos treinos. Então é muito mais fácil de saber o que está acontecendo, de orientar, né? Muitas vezes eles escutam, tem os mais teimosos, mas muitas vezes eles escutam, né? Sim. E aí sempre bater nessa tecla, né? Se ficar, eu estou tomando medicação já há tanto tempo e não resolve a dor, o que está acontecendo, né? Sempre buscar essa alternativa, né? De melhorar com o movimento, senão a pessoa vai tomar remédio o resto da vida sem saber o que rola, né? O que acontece, não tem condição. Cabe a nós perceber o porquê e como ele está tomando aquele remédio também, né? Porque tem gente que toma remédio todo dia. Foi aquilo que a gente já conversou também. Por exemplo, o aluno leva tudo ao pé da letra e ele faz isso. Então, assim, se, por exemplo, algum dia ele escutou algum coach falando, algum médico, algum fisioterapeuta falando, tenta evitar de tomar remédio, porque isso pode ser ruim para a sua... Né? Pronto, ele pode estar arrastando o braço que ele não vai tomar nada, entendeu? Então a gente saber instruir como e quando ele vai
quando ele pode, né? A gente não é médico para instruir se vai tomar medicação ou não, que vai tomar. Mas também não pode tomar de jeito nenhum, porque aí, né, também a gente não facilitou lá o trabalho deles. Exato. Beleza, é isso, galera. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado, que a gente fez. Aproveitado, colocado em prática, né? É o mais importante, né? Não adianta só a gente absorver e não passar. Só é bom a pessoa só é boa no que faz quando ela sabe passar realmente lá pra frente. Com certeza. Beleza, galera. Valeu, Maravilha. muito obrigada. Obrigada a todos.